mãos também. Senhor meu Deus, nós queremos aqui apresentar o teu filho, o teu servo, o evangelista Alexandre Silva, que a partir de agora, Senhor, está incumbido da responsabilidade de ministrar a tua palavra. Sabemos, Senhor, que a tua palavra é a maior profecia. Então queremos te pedir, Senhor, que o Senhor venha usar o teu filho, que os céus venham tomar os lábios dele, e ele venha entregar tudo aquilo que necessitamos ouvir. Usa teu filho na instrumentalidade da palavra, e que o teu nome venha a ser exaltado e glorificado. É o que te pedimos nessa noite, em nome de Jesus. E a igreja diga amém. Diga assim: evangelista Alexandre, Deus é contigo. Glória a Deus. Meus irmãos, cumprimento a todos com a paz do Senhor. Quem está feliz com Jesus aí? Também estou muito feliz com Jesus e por esta rica oportunidade que o Senhor tem me concedido para poder estar aqui com os irmãos. E eu quero louvar a Deus pela vida do pastor presidente, pastor Samuel Silva. Deus abençoe pela confiança, pela honra de poder estar aqui para cultuar a Deus com os irmãos. Quero louvar a Deus também pela vida do pastor Bruno. Muito obrigado pela confiança também. E mandar também um abraço ao evangelista Gil. Muito obrigado pela oportunidade, meu amigo, por esta confiança também de poder estar aqui para louvar a Deus, adorar a Deus e fazer a vontade do Senhor. Meus irmãos, abra a sua Bíblia. Eu vou ler o mesmo texto, só que eu vou ler no Evangelho que segundo escreve Lucas. Capítulo 7 do Evangelho que segundo escreve Lucas. Glória a Deus. Minha esposa não está hoje comigo, porque ela chega um pouco tarde do trabalho e também ela tem um ensaio na igreja onde nós congregamos, então ela não pôde estar aqui. Amém? Quem achou diz amém. Vamos ler o versículo 8. Pois também eu sou homem de autoridade, e tenho soldado sob o meu comando, e digo a este: vai, e ele vai, e ao outro: vem, e ele vem, e ao meu servo digo: faze isto, e ele o faz. Versículo 7, capítulo 7 de Lucas, versículo 7. Por isso não me achei digno de ter ir contigo. Dize, porém, uma palavra, e o meu servo será curado. Amém? Levante a mão direita assim, direita para o céu, e diga assim: basta somente uma palavra, e tudo mudará. Tome seu assento, por favor. Meus irmãos, esse texto todos nós já conhecemos de cor e salteado. Para mim é um texto bem específico. É um texto que vai contra a mão do mundo e de todo o pensamento que algumas pessoas têm daqueles que não são cristãos. O centurião de Cafarnaum, ele é um guarda, ele é o comandante do exército de Roma. Estudando a vida do centurião, esse centurião, ele comanda uma tropa de elite, constituída por 100 homens, 100 soldados. Estes 100 soldados que o centurião, ele comanda, não é homens de qualquer jeito. Segundo o que eu estudei sobre esses homens que o centurião comanda, eles são homens altamente treinados, eles são homens obedientes, eles são homens dispostos a tudo, ou seja, homens corajosos. Eu vou repetir: esse centurião, ele é um comandante do exército romano,
ele comanda uma tropa de elite de 100 homens. Esses homens são altamente treinados, ou seja, preparados. Esses homens são obedientes. Esses homens são dispostos a tudo, ou seja, são homens corajosos. Deixa eu abrir um parênteses aqui que eu não posso deixar isso passar. Esse centurião é um homem que é muito feliz, porque ele comanda uma tropa cujos homens são obedientes, altamente treinados, e também são homens que são corajosos. Todo líder sonha em ter os liderados dessas qualidades. Primeiro, altamente treinado, que significa preparados. Segundo, obedientes. Terceiro, homem disposto a tudo, ou seja, corajosos. Todo líder, como esse centurião, deseja que os seus liderados sejam preparados, obedientes e corajosos. Ela já pegou. Todo líder sonha em ter os liderados desta forma. A Bíblia diz que quando Jesus ele chega na cidade de Cafarnaum, o capítulo 7 e o versículo 3 do evangelho que segundo escreve Lucas, vai nos dizer que ele ouviu falar a respeito de Jesus. Então, quando ele ouve falar a respeito de Jesus, ele vai mandar alguns líderes dos judeus ir até Jesus e dizer: vem até a minha casa, porque o meu servo está totalmente atormentado, está paralítico. Só que a Bíblia diz que ele ouve falar de Jesus. Foi isso então que me chamou a atenção, a importância de nós falarmos de Jesus para alguém, a importância de falar de Jesus para uma pessoa. Qual era a conversa que o centurião estava ouvindo falar de Jesus? Não era outra a não ser essa: Jesus está aqui, Ele curou, libertou, Ele salvou. A conversa não era outra a não ser essa: Jesus, Ele curou o cego, Jesus levantou o coxo, Jesus ressuscitou a Lázaro, Jesus multiplicou os pães. A conversa não era outra senão essa. A fé então vai raiar e nascer no coração do centurião. Por isso é que ele manda alguns líderes judeus dizer para que Jesus vá até a sua casa, para que ele curasse o seu servo que estava acamado. O apóstolo Paulo, ele sabendo da importância de pregar o evangelho, no capítulo 10, no versículo 13, 14 e 15 de Romanos, ele vai nos mostrar a importância de pregar o evangelho. Ele vai dizer: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas como invocarão naquele que não ouviram? Como ouvirão naquele que não creram? E como crerão naquele que não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Louvado seja Deus. Como invocarão naquele que não creram? Como crerão naquele que não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Aí está a importância de falar de Jesus para alguém. Aí está a importância de anunciar o evangelho para alguém. Deixa eu abrir um parênteses aqui rapidinho. E para falar de Jesus não precisa ser doutorado. Para falar de Jesus não precisa ser cursado. Para falar de Jesus é só conhecer a Bíblia e saber do que Jesus fez na terra e quando Jesus faz ainda hoje. Não precisa ser doutorado para dizer que Jesus liberta. Não precisa ser doutorado para dizer que Jesus cura. Não precisa ser doutorado para dizer o que Jesus fez na tua vida e pode fazer na vida daqueles que escutarem o teu testemunho. É só ter um coração aberto, é só ler a Bíblia Sagrada e deixar Jesus te usar na simplicidade do Evangelho, para que Jesus Cristo faça a obra na vida daqueles que vão te ouvir. A Bíblia diz que ele vai interceder pelo seu servo. Eu aprendo que o centurião, ele também amava a nação de Israel, ao ponto dele fazer uma sinagoga. Eu aprendo com o centurião que ele também amava os seus servos. Ele considerava os seus servos. Ele valorizava os seus servos. Aqui também está uma lição que eu aprendo com o centurião.
O centurião liderava 100 homens. O centurião tinha servos ao seu serviço. Só que ele demonstra que ele valorizava os seus servos ao ponto dele interrogar, ao ponto dele mandar buscar Jesus para vir até a sua casa para curar o seu servo. Isso demonstra que ele valorizava os seus subordinados. Aqui é a segunda lição que eu aprendo: todo líder tem que valorizar os seus liderados. Todo líder tem que valorizar aqueles que estão debaixo da sua tutela. Se eles estão enfermos, orar por eles. Se estão passando necessidade, preparar uma cesta básica para eles. Mas deixa eu pegar aqui um parente. Existem pastores que eu conheço muito, que não valorizam os obreiros que estão no seu altar. Existem liderados, existem líderes, melhor dizendo, que não valoriza os seus liderados. Valoriza pregador de fora, valoriza cantor de fora, mas não valoriza o seu pregador e o seu cantor que está dentro da sua casa. Deixa eu dar uma mensagem para aqueles que estão fazendo isso. Quem está, quando o calo aperta, quem está com você é o seu pastor auxiliar. Quando o calo aperta, quem está com você é o cantor que você não está valorizando. O centurião me ensina que eu preciso valorizar aquele que estão debaixo da minha tutela. Preciso cuidar, preciso orar, preciso pastoreá-los, preciso ensiná-los e preciso valorizá-los dentro da congregação. Aleluia! Diz a Bíblia Sagrada que o centurião, quando manda os líderes judeus para chamar Jesus até a sua casa, o que me chama a atenção é o que os líderes judeus vão dizer. Eles vão dizer assim: é lícito e é justo que faça isso, porque ele ama a nossa nação e preparou uma sinagoga. Louvado seja Deus. Quem construiu a sinagoga em Cafarnaum não foi os judeus, foi o centurião. E no capítulo 4 e no versículo 33 até o versículo 36, a Bíblia diz que Jesus vai entrar dentro dessa sinagoga. E quem é que estava dentro dessa sinagoga? Estava um homem que estava possesso de um espírito imundo. E a Bíblia diz que Jesus, pelo poder da palavra, vai expulsar esse demônio da vida deste homem. O que eu aprendo aqui é interessante. Quem construiu a sinagoga foi o centurião, mas quem entrou para pregar foi Jesus. Quem construiu a sinagoga foi o centurião, mas quem expulsou o demônio e quem libertou dentro da sinagoga foi Jesus. Sabe o que eu aprendi aqui? O homem constrói hospital, mas quem cura é Jesus. O homem constrói tribunais, mas quem dá justiça é Deus. O homem constrói templos, mas quem salva vidas é Jesus. O homem constrói casa, mas quem estabelece um lar é Jesus de Nazaré. Aleluia, louvado seja Deus. A Bíblia diz que quando Jesus se levanta e vai até a casa do centurião, o centurião manda outros servos para Jesus no meio do caminho e diz: Senhor, não te incomodes, eu não sou digno de que entre debaixo do meu teto. Esse centurião, ele era digno diante dos homens, ele era digno diante do Império Romano, ele era digno diante dos líderes judeus, ele era líder durante a sociedade, ele era digno perante a comunidade. Mas quando Jesus está indo para a casa dele, ele manda um servo dizer: eu não sou digno de que entre debaixo do meu teto. Sabe por quê? Porque diante de Jesus, nenhum homem é digno. Ele é digno diante do imperador romano, ele é digno diante dos líderes judeus, ele é digno diante da comunidade. Mas na presença de Jesus, a gente se torna indigno.
quando Isaías estava no templo, que ele teve a visão, ele diz: ai de mim, que sou homem de lábios impuros, e habito no meio de homem de impuros lábios. Ele está dizendo: diante da tua presença, Todo-Poderoso, eu sou indigno. No capítulo 5 de Lucas, quando eles pescam uma quantidade grande de peixe, Pedro olha para Jesus e vai dizer: afasta-te de mim, porque eu sou pecador. Diante do homem nós somos dignos, diante de juiz nós somos dignos, diante da comunidade sentimos que somos dignos, mas diante da presença do Todo-Poderoso a gente se constrange por causa da santidade do Todo-Poderoso. Ninguém pode bater no peito e dizer: eu sou digno diante da presença de Deus. Ninguém pode bater no peito e dizer: eu sou digno diante do Todo-Poderoso. Diante de Deus nós somos indignos e servos diante do Todo-Poderoso. A gente não pode bater no peito e dizer que é digno diante de Deus. A gente não pode bater no peito e dizer que é digno diante do Espírito Santo. A gente não pode bater no peito e dizer que é digno diante do Todo-Poderoso. Da porta para fora você é advogado, da porta para fora você é juiz, da porta para fora você é desembargador, da porta para fora você é um comandante, da porta para fora você comanda uma tropa, mas da porta para dentro, na presença de Jesus, você é servo de Deus. E ele vai dizer: só manda uma palavra e o meu criado ficará curado. Esse centurião aqui, ele é gentil, só que as qualidades dele, parece que ele é um cristão. Ele está dizendo: só manda uma palavra e meu criado ficará curado. Nesses últimos dias da igreja na terra, o que está surgindo de invenção, não dá para escrever no livro. Esse centurião, ele está dizendo: manda só uma palavra e basta, e meu criado será curado. Para essa geração, esse centurião está ensinando o seguinte: não precisa ungir bloco, não precisa levar rosa ungida, não precisa levar lenço ungido, não precisa levar vassoura ungida, só basta a tua palavra e tudo sairá do lugar, ou tudo voltará para o lugar. Somente a palavra de Deus é o suficiente para transformar uma vida. Somente a palavra de Deus é suficiente para repreender o demônio. Somente a palavra de Deus é suficiente para mudar uma nação. Somente a palavra de Deus é suficiente para curar o enfermo. Somente a palavra de Deus é suficiente para batizar com o Espírito Santo. Somente a palavra de Deus é suficiente para salvar uma alma. Não precisa inventar moda, não precisa fazer movimento. A palavra de Deus é suficiente para transformar uma vida. Mas o que está tendo de invenção, estão trocando a palavra por vários louvores dentro de um culto. O louvor é 1 hora, a palavra é 30. O que estão trocando a palavra por água ungida, rosa ungida, lenço ungido.
estão trocando a palavra por movimento, estão trocando a palavra por coisas vãs dessa terra. E somente uma palavra e nossa vida mudará. A palavra é tão poderosa, a palavra de Deus é tão completa, que eu não preciso de tocar em nada. A palavra de Deus, ela é tão completa, que a Bíblia diz, 2 Timóteo 3,16, toda a escritura é divinamente inspirada, apta para ensinar, corrigir, redarguir e educar, a fim de que todo homem de Deus seja perfeitamente habilitado para toda boa obra. Ela é divinamente inspirada, e ela não é inspirada pelo homem, ela é inspirada pelo próprio Deus. A palavra de Deus, ela é tão completa, que o próprio Deus vai dizer para os seus servos meditar na sua palavra dia e noite. O próprio Deus vai dizer, Josué capítulo 1 versículo 8, Deus vai dizer para Josué: não aparta a lei da tua boca, mas medita nela de dia e de noite, para teres o cuidado de fazer tudo que nela está escrito, e serás próspero no teu caminho. A palavra de Deus, ela é tão completa, que o salmista, em Salmo 1 e verso 2, ele vai dizer: antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. A palavra de Deus é tão completa, que o próprio Jesus, no capítulo 5, verso 39, ele vai dizer: examinai as escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. A palavra de Deus, ela é poderosa, que o apóstolo Paulo, no capítulo 4 e no versículo 13 de 1 Timóteo, ele vai dizer para Timóteo: prega a palavra, prega a palavra. O mínimo que eu tenho que fazer ao assumir uma tribuna é pregar a palavra. O mínimo que um pregador tem que fazer é pregar a palavra. Não precisa inventar moda, não precisa enfeitar pavão. Pregue a palavra, porque a palavra de Deus, ela vai se responsabilizar em ensinar, educar, corrigir, para que o homem seja perfeitamente habilitado para toda boa obra. É a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é como um fogo, diz a Bíblia Sagrada. Jeremias capítulo 20, no versículo 9, Jeremias vai dizer: se eu porém disser, não me lembrarei mais dele, nem falarei no seu nome, a sua palavra me é no coração como fogo ardente, cerrada nos meus ossos. Ela é como fogo. Ainda o próprio Jeremias, no capítulo 23, versículo 29, ele vai dizer, Deus vai dizer: não é a minha palavra como fogo e como martelo que os miúça apenha? A palavra é como fogo. O fogo, ele vai trabalhar em dois metais. O primeiro é o ouro, o segundo é o metal. Aqui o fogo vai consumir todas as intempéries do metal e do ouro, e o fogo também vai purificar o ouro e o metal.
Você não pegou não, mas a palavra de Deus, ela vai consumir tudo aquilo que é de ruim na nossa vida, e a palavra de Deus vai nos purificar para alcançarmos a salvação em Cristo Jesus. É a palavra de Deus. A palavra de Deus é poderosa. Parece que o centurião conhecia a Bíblia Sagrada, porque ele sabia o poder da palavra. Só manda uma palavra que o meu criado ficará curado. Isaías sabia o poder da palavra. No capítulo 55, no versículo 10 e 11, o próprio Deus na boca de Isaías vai dizer: assim como desce a chuva e os orvalhos do céu, e não volta para lá, antes rega a terra para dar semente ao semeador e pão para o que tem fome, assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, antes prosperará para aquilo pela qual eu a enviei. Se Deus ele disse uma palavra para você, não vai voltar vazia, mas vai se cumprir uma em cima da outra. Não tem Satanás que pare, não tem macumba que breque a palavra, não tem palavra contrária que impeça a palavra de Deus agir na tua vida. Uma vez liberada pela boca de Deus, ela se cumprirá para a glória de Deus que fez os céus e também a terra. A palavra de Deus é poderosa, e parece que o centurião conhecia. Hebreus 11:3 está escrito: pela fé entendemos que os mundos foram criados pela tua palavra. Em Deuteronômio capítulo 8, versículo 3, está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sair da minha boca. De pão eu sustento o meu corpo, mas a minha alma eu sustento pela palavra. O meu corpo se sustenta com o arroz e o feijão, mas a minha alma se sustenta com a palavra. O que vai converter é a palavra. O que vai me firmar é a palavra. O próprio Jesus disse: aquele que ouve as minhas palavras e as pratica será semelhante ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, transbordaram os rios, bateram contra a casa, mas ela ficou firme. A palavra de Deus me estrutura, a palavra de Deus me fortalece, a palavra de Deus me levanta, a palavra de Deus faz eu como uma árvore plantada junto aos ribeiros de água. Não tem Satanás que derrube, não tem chuva que derrube, não tem chuva que jogue por terra. A palavra de Deus sustenta a nossa alma. O que a nossa alma quer é a palavra, é a palavra, é a palavra, é a palavra. É a palavra de Deus. Em Gênesis capítulo 1, versículo 3, disse Deus: haja luz, e houve luz. A luz surgiu do nada. Então a palavra de Deus tem o poder de trazer à existência aquilo que não existe. A Bíblia Sagrada também vai dizer que Ezequiel 37, a palavra de Deus tem o poder de ressuscitar quem está morto. Filho do homem, por acaso pode reviver esses ossos? Ezequiel vai responder: tu o sabes, ó Senhor. Deus vai dizer para Ezequiel: então profetiza e dize-lhe: ossos secos, ouve a palavra de Deus. Opa! Por que a palavra de Deus? Porque é a palavra de Deus que ressuscita aquele que está morto. É a palavra de Deus que levanta o que está caído. Quando ele profetiza, veio dos quatro cantos o Espírito
deu vida aos ossos que estavam sequíssimos. Porque quer que alguém ressuscite, pregue a palavra. Quer que o caído levante, pregue a palavra. Quer que o enfermo seja curado, pregue a palavra de Deus. A palavra é tão poderosa que o salmista, no Salmo 119, no verso 11, ele vai dizer: guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. A palavra de Deus, ela tem que ser guardada, para quando precisar, ela está guardada no coração. O salmista está dizendo que ele guardou ela para não pecar contra Deus. Ou a palavra te afasta do pecado, ou o pecado te afasta da palavra. O salmista ainda diz no Salmo 119, verso 105: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Sabe o que ele está dizendo aqui? A palavra é como luz, a palavra é como lâmpada. Se você andar na escuridão, sem a luz, você tropeça ou cai em um buraco. Mas a palavra é como lâmpada e como luz. Eu posso andar no mundo de trevas, mas a palavra como luz me mostrará aonde eu irei tropeçar, me mostrará o buraco que eu vou cair. E quando ele me mostra, eu posso desviar dos buracos que me vai fazer cair e das pedras que me irão tropeçar. A palavra de Deus é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Se o centurião tivesse hoje, ele está brabo com muitas igrejas por aí, que a palavra não é mais prioridade. Manda somente uma palavra, e meu curado será curado, será sarado. O meu servo. A palavra de Deus é tão poderosa que quando a viúva de Naim está trazendo o seu filho deitado na cama, já morto, indo para enterrar, Jesus ele chega na parte da tarde. Jesus olha para a mulher que está chorando e ele vai dizer: não chores. A Bíblia diz que Jesus toca no caixão e eles param, mas Jesus vai liberar a palavra dizendo: levanta-te. Com a mão Jesus parou o cortejo, mas com a palavra ressuscitou quem estava morto. Aleluia! Com a mão ele parou o cortejo, mas com a palavra ressuscitou quem estava morto. Com a mão Jesus vai parar as palavras contrárias. Com a mão Jesus vai parar a macumbaria. Com a mão Jesus vai parar as palavras de maldição. Com a mão vai parar as astúcias do diabo. Com a mão vai parar as armadilhas de Satanás. E com a palavra vai ressuscitar quem está morto, levantar quem está caído. Aleluia! Com a mão ele para, mas com a palavra ele ressuscita. Osés no capítulo 4, verso 6. Deus vai repreender o sacerdote dizendo: o meu povo sofre por falta de conhecimento, porque não leem a palavra. Daniel no capítulo 9, no primeiro ano do rei Dário, a Bíblia diz, capítulo 9, verso 2, que ele vai ler os livros. E através da leitura dos livros, ele vai entender que a duração do cativeiro que profetizou o profeta Jeremias era de 70 anos. Ele só entendeu porque leu. Só entendeu porque abriu os livros. A gente só vai entender as coisas de Deus quando abrir esse livro e começar a meditar nele. A gente só vai entender os sinais da vinda de Jesus se nós abrir esse livro e meditar nele.
A gente só vai entender como levar uma vida de santificação se nós abrirmos esse livro e meditar nele. A gente só vai entender como se comportar em um casamento se nós abrirmos esse livro e meditar nele. A gente só vai aprender a ser um bom esposo quando abrirmos esse livro e meditar nele. Só vai aprender a ser uma boa esposa quando abrir esse livro e meditar nele. Só vai ser um bom liderado quando abrir esse livro e meditar nele. Só vai saber como pregar se abrir esse livro e meditar nele. Assim como Daniel abriu os livros e entendeu a palavra de Deus falada pelo profeta Jeremias, assim também somos nós. Só vamos ter entendimento, sabedoria, se nós abrirmos esse livro e meditar na palavra de Deus. Dessa forma, ninguém vai ser levado por qualquer vento de doutrina. Ninguém vai acreditar em qualquer palavra que ouve, em qualquer ensinamento que falam, em qualquer coisa que anunciam, porque nós vamos ser como a igreja de Tessalônica, ou seja, a igreja de Bereia, que era mais ilude do que os de Tessalônica. Sabe por quê? Porque os de Tessalônica ouviam e não iam pesquisar para ver se é verdade. Os bereanos não, eles ouviam e iam nas escrituras para ver se é verdade. O que tem de gente que escuta a palavra, mas não quer saber se é verdade, está cheio. Mas ainda tem bereanos nesses últimos dias na terra, que escuta a palavra e vai pesquisar a Bíblia para ver se é verdade o que o pregador está pregando. Desse jeito não vai ser levado por qualquer vento de doutrina, mas vai ser sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Louvado seja Deus. Em 2 Timóteo 3:14, o apóstolo Paulo fala para ele: prega a palavra. Capítulo 2 Timóteo 3:15 está escrito assim, ó. 3:16 está escrito assim: chegará tempo que não suportarão a sã doutrina. 2 Timóteo 4, versículo 3, está escrito assim: chegará tempo que não suportarão a sã doutrina, antes com coceira nos ouvidos amontoarão para si mestres segundo as suas próprias concupiscências. A doutrina é a palavra, a doutrina é o ensinamento da Bíblia Sagrada. Mas o apóstolo Paulo está dizendo para Timóteo: prega a palavra em tempo e em fora de tempo, porque vai chegar tempo que não suportarão a palavra, não suportarão a sã doutrina, não suportarão o ensinamento, mas antes vão correr atrás de mestres que satisfaçam seus egos, satisfaçam os seus prazeres. Mas ainda na terra tem gente que vai continuar pregando a palavra, mesmo não querendo ouvir, mas vai ter que ouvir, porque Deus levanta homens verdadeiros e que continuam pregando a palavra de Deus como ela é. Só manda uma palavra e meu criado será curado. O que a gente precisa é só da palavra. A palavra já vai fazer tudo o que nós necessitamos. A palavra vai trabalhar na nossa mente, no nosso coração. Ela é tão poderosa que ela tem o poder de dividir alma e espírito junto em medula. Entra no profundo do nosso coração e vai mudando a nossa vida, o nosso caráter. Somente uma palavra e meu criado será curado. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Quem recebe essa palavra, diga glória a Deus. Irmão, quem gosta de Bíblia, gostou dessa mensagem, irmão. Essa mensagem foi Bíblia do começo ao fim. Como dizia meu falecido pai, saudoso pai, pastor Esteu, né? Existem pregadores que enxertam linguiça, né?
mas existem pregadores que pregam a sã doutrina da palavra de Deus. Glória a Deus. Boa é esta palavra. Amém, meus irmãos? Amém. Deus abençoe o evangelista Alexandre por esta tão maravilhosa e poderosa palavra de Deus, palavra rema para o nosso coração. Meus queridos irmãos, queremos aqui agradecer a todos aqueles que vieram, que cooperaram conosco. Lembrando, o nosso próximo compromisso é quarta-feira. É o segundo ou é o terceiro dia da campanha? Segundo dia, terceiro? Terceiro dia da campanha, Tirai a Pedra, aqui no Círculo de Oração com as Irmãs, às 19h30. Quem vai estar ministrando vai ser a nossa irmã Silvia, né? O nome dela, né? Nossa irmã Silvia. Ela é da Assembleia de Deus Filadélfia, da Praia Grande, pastor Geraldo Carlos de Andrade, e vai estar ministrando aqui para nós na próxima quarta-feira, mulher de Deus, né? E vai estar aqui sendo canal de bênção para o nosso coração. Amém, meus irmãos? Terça-feira tem alguma programação na igreja? Não? Não, né? Então terça-feira está livre para você poder chamar o pastor para jantar na sua casa ou almoçar, se assim você preferir. Glórias a Deus. Amém, meus irmãos? Amém. Aí deu 3 pessoas só, amém. Que luta. Fala aí almoçar e jantar, levar o pastor, aí é prova, né? Meu Deus. Vamos ficar de pé, amados, em nome de Jesus. Agradeço a Deus pela vida do pastor Bruno, que está dirigindo esta campanha. Que Deus continue abençoando a vida do servo do Senhor. E agradecendo também a presença do jovem Diego, que veio cooperar conosco. Seja sempre bem-vindo entre nós, Diego. É sempre uma alegria recebê-lo aqui em nome de Jesus. Então esses são os avisos. Quarta-feira, nosso próximo culto aqui às 19h30. Quem mais precisa de oração? Nós vamos orar. E nesta oração você creia que Deus, ele tem algo tremendo, não só aquilo que ele já fez aqui, mas quando você chegar na sua casa, você vai chegar ainda com mais uma vitória da parte do Senhor. Levante suas mãos. Senhor meu Deus, nós queremos te agradecer por tudo, pela sua infinita misericórdia, graça e poder que nos alcançou. Senhor, queremos apresentar a vida de cada irmão que veio aqui nessa noite ouvir a tua palavra. Senhor, queremos agradecer pela presença do evangelista Alexandre Silva, que nos ministrou uma poderosa palavra ao nosso coração. Ao jovem Diego, que cooperou conosco. Senhor, venha abençoar o teu servo, fortalecendo ainda mais, ajudando, suprindo toda e qualquer necessidade. Leva-nos em paz e em segurança debaixo da tua potente mão, é o que te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. A igreja diga amém. Amém. Tem mais algum aviso para dar, meu amor? Não tem? Levante suas mãos. Que o amor de Deus e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a doce consolação do Espírito Santo esteja sobre toda a igreja, e toda a igreja diga amém. Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Não saia sem cumprimentar o seu irmão e dizer para ele: basta uma palavra e a vitória irá chegar. Você que está nos acompanhando, Deus abençoe sua vida. Muito obrigado por estar conosco. A Deixa-me Viva avançando. 2025 é o ano do crescimento. Deus te abençoe.